Olá, queridos! Sejam bem-vindos mais uma vez no canal Casa Lugar de Deus. Você que já vem acompanhando os nossos episódios, nosso primeiro podcast, que bom ter você aqui mais uma vez. E se você está vindo pela primeira vez, melhor ainda. Aqui nós temos um espaço onde eu e minha esposa, a pastora Aline, nós tratamos sobre vários assuntos pertinentes à relação conjugal, sempre à luz da palavra de Deus. E dentro do canal Casa Lugar de Deus, nós temos um quadro chamado Casa Podcast. O primeiro episódio foi com o pastor Nato, o meu pastor, e no primeiro episódio foi uma bênção. Ele falou sobre as experiências dele enquanto casado com a pastora Ellen e nos trouxe inúmeras experiências e edificação para nos abençoar. Você que não assistiu o primeiro episódio, tá aqui o link na legenda. Hoje nós estamos gravando o nosso segundo episódio do quadro Casa Podcast. E em especial Dia das Mães, não poderia ser melhor do que gravar com a minha mãe. E hoje ela está aqui, na minha frente. Mãe, muito obrigado por ela ter vindo. Para mim é uma alegria, é uma honra estar recebendo a senhora aqui nesse episódio. Eu tenho certeza que a sua vida, a sua história, a sua experiência como mãe vai abençoar muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, fica à vontade. Eu digo também muito obrigada. Eu estou aqui um pouco nervosa, né? Você me convidou, aceitei o convite. Estou aqui na Casa Lugar de Deus. Para mim já é um privilégio, né? E estou feliz aqui. Que bom. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria lembrar vocês da importância de vocês curtirem esse canal, se inscreverem, compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a intenção deste canal, Casa Lugar de Deus, é abençoar famílias através de experiências, através dos episódios que eu e minha esposa, a pastora Eline, fazemos em relação à nossa experiência no relacionamento conjugal, sempre à luz da palavra de Deus. Então, se inscreva nesse canal, ative as notificações e compartilhe os episódios com as pessoas que você conhece. Pois bem, mãe, mais uma vez, seja bem-vinda. Só fica à vontade, tá? Aqui, por isso o nome é casa. É porque as pessoas possam sentir à vontade aqui, tá? Eu queria, de praxe, a gente não tem o costume de apresentar as pessoas que a gente vai entrevistar. A gente deixa que as próprias pessoas que estão aqui, elas se apresentem. Então, quem é Ilza Moura Macedo Pimentel? Estou tentando ficar calma, né? Ficar menos nervosa, mas claro que eu estou nervosa, né? Eu sou Ilza Moura Macedo Pimentel, tenho 81 anos. Posso dizer que tenho 81, porque eu vou completar agora em julho, Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E sou casada com o Nazareno, há 54 anos de casada. Tenho 8 filhos maravilhosos, que eu amo de paixão. Tenho 8 netos e 2 bisnetos. Que bênção, mãe. Eu acredito que toda essa trajetória, né, desde quando a senhora nasceu, óbvio, quando casou com meu pai, chegada dos filhos, chegada dos netos e agora com 2 bisnetos, sempre Deus esteve aí ajudando a senhora, dando sabedoria em cada fase da sua vida, né, mãe? É uma bênção de Deus, viu, filho? Muita fé, muita confiança em Deus e vamos levando. Eu quero viver ainda 90 e tantos anos, eu quero ver meus netos formados e é isso aí. Glória a Deus, que bom. Mãezinha, quem não conhece a senhora, é bom a gente falar um pouco da história da senhora, da sua infância. A senhora não é maranhense, a senhora é cearense. E vários momentos a senhora já compartilhou histórias pra gente da sua infância, da dificuldade que vocês passaram, a senhora e seus irmãos, né, com os meus avós, que foram seus pais, no Ceará, onde passaram muita dificuldade financeira, na seca do Ceará. Eu queria que a senhora compartilhasse um pouco da sua experiência na infância. Eu, pelo menos, nasci no Ceará, né? Meus pais tiveram 12 filhos. A minha mãe nunca teve um filho nas mãos de um médico. Foi tudo, a gente chamava parteira, né? Em casa mesmo? Em casa mesmo. Todos 12, né? Imagina, né? E eram muito pobres, meus pais. Muito pobres mesmo. Mamãe, dona de casa, né? Fazia a comida, ajeitava a casa. E nós sempre auxiliando, né? 12 filhos, né? 12 filhos, não era brincadeira. Tinha dias que nós estávamos todos unidos, tinha dias que a gente brigava, mas
sempre confiando em Deus. A minha mãe era muito católica, gostava muito de ir à missa, eu sempre acompanhava a minha mãe, né? Sim. Nós morávamos num povoado de Quiterianópolis, que era onde a gente ia à missa, ficava bem perto, a gente ia a pés. Quando tinha a oportunidade de aparecer um carro, eu não ia porque eu tinha medo. Medo do carro. Pavor de andar de carro. Eu preferia andar a pé, com minha mãe, né? E eu vim embora. Mas antes da senhora dizer que a senhora veio embora, e o vovô? Meu pai, né? O meu pai, a gente brincava, porque nós dizíamos assim, e o seu pai? Meu pai é engenheiro. Engenheiro, mas como que ele é engenheiro? Ele trabalhava em engenho, colocando cana, né? Para fazer a garapa, fazer o mel, fazer a rapadura, né? E nós ficávamos naquela expectativa enorme para chegar o final de semana, para meu pai chegar. A gente ficava na janela olhando. Ele passava a semana trabalhando? A semana toda. Não vinha em casa? Não vinha em casa, vinha sábado. Aí quando era sábado à tarde, lá vinha o papai. Montado naquele cavalo, eu fico emocionada quando eu falo. Montaram naquele cavalo, de chapéu, né? Com a cabaça de mel de um lado, um fecho de cana na garupa, tá entendendo? E a gente ficava naquela alegria enorme. Ele já trazia os pedaços de cana já contado. Para cada um ele dava um pedaço de cana, né? Sim. E o mel, meu Deus do céu, Ave Maria, o mel, rapadura, ele trazia também. Aí quando tinha rapadura, a gente terminava o almoço, aquele feijão com pão, com cuscuz. O almoço era feijão com pão? Feijão com cuscuz, era. Feijão com cuscuz. Quando tinha, né, mãe? Quando tinha. E o jantar era macunzá, o milho com feijão. A gente pisava o milho para tirar a massa, para fazer o cuscuz, né? E depois pisava milho para botar de molho para fazer o mucunzá. Meio-dia aquele milho ia para o fogo. Sim. Aí quando eram as 3 horas, a mãe colocava o feijão dentro. Aí se tinha tempero, ela botava tocinho, né? Botava... Que era difícil, né? Gordura de porco, era isso. E era o nosso jantar, era isso. Moisinhas, eu acredito que... Eu sei que tinha dias que era mais difícil do que os outros. Tinha dia que era... Dava para levar, mas tem dias que era difícil. Nós nunca nós passamos fome. Nunca passamos fome. Mas era desse jeito. A nossa vida, né? A mamãe às vezes mandava eu, ou mandava o Francimar, ou o Dominguinho, mandava um. Que eram né? seus irmãos. Meus irmãos. Vai lá na casa da comadre fulana e diz para ela mandar um pouquinho de nata. A gente ia morrendo de vergonha. Mas a gente ia. Às vezes dava e às vezes dizia que não tinha, né? Sim. A gente voltava triste, chegava mamãe. Nata. E fazer o que com a nata? Para botar no feijão, para ela fazer um caldo. Tipo para engrossar. Para temperar, né? Entendendo. Aquela nata da coalhada, aqueles fazendeirão tinha, né? E nós ficava só com vontade, né? Entendi. Meus irmãos gostavam de lavar os cavalos desse pessoal, desses fazendeiros, para ganhar rapadura, né? Tô entendendo. O pagamento que eles recebiam era comida? O pagamento era. Eu ia muito com a mulher que tinha lá, ela ia lavar roupa num lugar perto de onde nós morávamos, eu ia para botar água para ela, para ganhar o quê? Manga, aquelas mangas que caíam no chão. A nossa vida foi sofrida, só que a minha mãe era muito católica, a gente tinha muita fé em Deus, né? Muita mesmo. Sim. Mamãe ia para a missa, todo final de semana ela ia para a missa em Quiterianópolis, eu acompanhava ela, mas era eu tinha muita preguiça, sabe? E fazia as coisas. Agora, para andar com a mamãe, eu era boa demais, eu tinha preguiça. Logo eu fui caçula 12 anos. Eu fui caçula 12 anos. Aí foi que a netinha chegou, né? Que é a caçula. Que é a caçula, né? E é isso, meu filho, a gente sofreu muito mesmo, viu? Eu acredito. Água, a gente carregava água na cabeça, distante Da casa. Às vezes era lata d'água, colocava aquele pau na lata, os meninos traziam uma vara assim, no ombro com a lata de um lado e a lata do outro, tá entendendo? Sim. Às vezes não traziam cheia porque não dava, que era muito longe. Eu trazia uma cabacinha pequena, morrendo de preguiça. Eu levava uma cabacinha pequena para ajudar. Tô entendendo, mas também, eu não fazia nada, né? Carregava a cabacinha. Mas de qualquer maneira eu ajudava também, né? E a sobremesa, quando o papai trazia, chegava do engenho, como eu acabei de falar, ele trazia rapadura, terminava de almoçar, o jantar, aí ele chamava o mais velho. Era o Raimundinho, o mais velho, que foi o primeiro que veio para o Maranhão. Ele dizia, Raimundinho, aí nós ficávamos alegres.
Aí ele dizia, pega uma rapadura, divida aí. Aí o Raimundinho pegava aquele pano de enxugar louça, que era uma camisa velha do papai ou de um dos meus irmãos, Sim. botava no chão, veja como era antes, botava no chão e pegava a rapadura e a faca. E vocês ficavam tudo ao redor? Tudo ao redor. Aí riscava aquela rapadura e ia dividindo, né? Para cada um pedaço. E às vezes a gente dava uma mordida e botava a rapadura nos buracos de andão. Escondido. Para guardar para outro momento. Para outro momento. A nossa casa era muito humilde, a nossa casa era de tijolo, sim, era coberta de telha, mas não tinha piso. Não tinha piso nenhum. Sabe? Às vezes estava assim esburacado, o papai aterrava, mandava aterrar, mas não tinha piso, não tinha calçada. Entendi. Mas a gente era feliz, Juninho, porque nossos pais eram muito carinhosos, não sabe? Muito cuidadosos com a gente, demais. O papai tinha uma preocupação enorme, chegasse o final da semana, ele não comprasse uma carninha para a gente. Sempre de domingo a gente comia. Uma carninha. Uma carninha, né? Sempre de domingo. Aí foi muito sofrida. Até que o Raimundinho veio embora. Foi o primeiro que saiu. Pois bem. Não. Então o tio Raimundinho ele veio para o Maranhão, né? Minto. A Laís, que veio primeiro. Sua irmã mais velha. Pois bem, então começou a ver seus irmãos para o Maranhão, vindo um, vindo outro, e chegou o seu momento. A senhora veio para o Maranhão. Quando a senhora chegou no Maranhão, qual o sentimento que a senhora teve? Porque ainda quando a senhora veio, a senhora me contou a história, a vovó ainda ficou no Ceará. Ficou. Né? A tia Neta ficou no Ceará. Ficou. O pai Joãozinho ficou no Ceará. E o vovô também. E o meu pai e o Nezinho também. Pronto. E quando você chegou no Maranhão, qual foi o sentimento que a senhora teve? Eu cheguei no Maranhão, eu cheguei assustada, sabe? Assustada. Sei lá, para mim tudo era diferente. Eu cheguei na casa da minha irmã, na Cachucha, que eu passei 11 meses com ela. Sim. Né? Na Cachucha. Até meu irmão casar, porque eu vim mesmo para morar com meu irmão. Ele estava noivo na época. Aí eu fiquei na Cachucha esses 11 meses. Mas eu me dava muito bem com minha irmã. A Maninha já morava com ela também. Que é a sua irmã. É, minha irmã também, já morava com ela, né? E a gente se dava muito bem. Aí, com 11 meses que eu morava com ela, meu irmão casou. Aí eu fui morar com meu irmão. Eu vim com 16 anos e morei com ele até os 26 anos. Eu casei com 26 anos. Certo. Completei num dia e casei no outro. E a senhora disse que quando ela chegou, a senhora ficou assustada. Assustada. Né? Porque era uma realidade diferente do que a senhora tinha no Ceará. Era tudo diferente, né? Ela toda arrumadinha, sabe? Toda arrumadinha, toda tardezinha, ela botava batom, se arrumava. E não era a realidade muito diferente da senhora no Ceará, que não tinha isso. Muito diferente, né? Da minha vida, da minha realidade. Aí eu comecei, né? A fazer também, né? E eu botava um batonzinho, ela me dava batom. Olha isso pra ti, eu ficava alegre. A minha primeira alegria, deixa eu te falar. Eu tinha um sonho de ter, naquele tempo o pessoal chamava, era japonesa, havaiana, né? Certo. Aí eu tinha um sonho, oh meu Deus, eu tinha tanta vontade de possuir uma sandália desta, meu Deus, mas um dia eu vou possuir. Aí quando nós viemos, aí eu falei para meu irmão, em Crateús, logo ele comprou uma para mim. Eu cheguei realizada, oh meu Deus, já mudou a minha vida. Você está entendendo? Já mudou a minha vida. Pois é, aí eu cheguei assim, toda desorientada, né? A casa dela era mais ou menos, ela era muito exigente, muito, sabe? Ela era muito rígida, assim, a gente tinha que fazer a coisa certa. E eu procurava fazer tudo que ela mandava, né? Sim. Eu era bem mandada. E aí, meu filho. A senhora deixou de ser preguiçosa nessa época, né? Hein? A senhora deixou de ser preguiçosa. Eu deixei porque casa alheia ensina a gente, né? É verdade. Na casa dos pais da gente é uma coisa, né? E a casa alheia a gente tem que pisar firme, mudar, né? E eu gostava de passear e ela viajava muito, passeava. Eu digo, vou pegar aqui. A carona. A carona dela. Sim, aí vim morar com meu irmão Raimundinho. Né? Aí, Juninho, nessa época, meus pais já começaram a melhorar de vida. Eles iam ganhando dinheirinho e iam mandando. Tô entendendo. Seus irmãos ganhavam dinheiro e mandavam pro vovô, pra vovó. Para eles, aí já compravam uma carne, já compravam roupa, né? Eu vim com minhas roupinhas poucas, sandalinha feia, Sim. né? Mas mais bonita eu sempre fui.
É verdade. E continua sendo. Eu sempre fui elogiada demais. E aí eu fui morar com meu irmão. Ele tinha ciúme de mim até do pisar. Tô entendendo. Tá entendendo, meu filho? Uhum. Aí ele saía, ia pegar o babaçu, que ele trabalhava com meu cunhado, e meu tio. Meu tio e meu cunhado eram sócios. O tio Paizinho e o pai do Vilmário, né? Sim. O pai José eram sócios. E ele trabalhava com eles. Aí ele ia pegar babaçu, chegava tardezinha. Eu via a Larissa toda arrumadinha, ela já tinha me dado um batom, né? Eu me penteava, meu cabelo era bem comprido, lindo meu cabelo, eu toda magrinha, né? Aí eu ficava na janela, debruçada na janela, me achando o máximo, né? De batom. Aí ele chegava, quando ele descia do carro, que ele me olhava, ele dizia, você caiu? Eu disse, não, não. Ele disse, tá com a boca melada de sangue, vai limpar agora. Batom. Batom. Eu já ia tirando. Nunca dei trabalho para meus irmãos. Nunca, 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 nunca. Só fazia o que eles queriam, né? Então o tempo foi passando e aí chegou seu primo. Aí o tempo foi passando. Chegou seu primo aqui Chegou também no Maranhão. Meu primo, quando eu vim embora, eu dormi na casa dele, em Independência. Feio, parecia um sonho. Você só tá falando do meu pai, meu primo? Meu pai. Mãe, as pessoas não sabem, mas o meu pai, que é o seu esposo, casado há 54 anos com a senhora, é seu primo legítimo. Primo legítimo. Né? E ele veio para o Maranhão também numa fase também difícil, no Ceará, da seca. Em cima de uma carrada E veio para cá, para o Maranhão. E aí, sim, ele começou a trabalhar com seu Atrás de irmão, recurso, começou né? a trabalhar com seu tio também. Começou até chegar o momento que ele pediu sua mão em casamento. Como é essa? Eu faço um resumo, que a história é comprida. Se eu for contar a história toda, não vamos seu dia, né? Não, vou fazer um resumo aqui, né? Para ele pedir minha mão em casamento. Sim. Aí ele trabalhava com o Raimundinho. Que é seu irmão mais velho. Meu irmão mais velho. Ele trabalhava no escritório e também pegava o babaçu, pegava arroz, saía no carro bem cedo, chegava tardezinha, né? Pegando coisa, pegando dentro. E eu ficava aqui em Bacabal. Final de semana eu ia para lá, com as meninas do Raimundinho, né? E a netinha também. E aí a gente começou, ele, né? Começou a conquistar as coisas. Sim. Né? Ter oportunidade com um trabalho. Já estava ganhando as coisinhas, mas ele aperreadinho, porque naquele tempo ganhava mixaria, né? Tô entendendo. Ele aperreadinho também. Eu não, graças a Deus, meu irmão me dava de tudo. Tudo, do bom e do melhor. Deus abençoou vocês, né? Com uma outra realidade. Abençoou, né? Meu filho. Deus sempre esteve com a gente e ainda continua conosco. Amém. Amém. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus. Eu tenho muito mais o que agradecer do que o que reclamar. Glória a Deus. E aí até que o pai pediu a sua mão em casamento. E como é que foi? O tio era muito ciumento. Como é que... Seu pai me pedia casamento. Foi luta pesada. Luta. Porque ele não tinha coragem, né? Ele se achava inferior a mim, né? Eu muito bonita, muito querido dos irmãos. Os irmãos tudo tinham ciúme demais. Demais, era ciúme. Meu Deus do céu. Tô entendendo. Foi luta para ele me conquistar. Para ele me conquistar e depois para conquistar meus irmãos. Para me conquistar, foi luta também, porque eu considerava ele como irmão. Tô entendendo. Cresceram juntos aqui no Maranhão. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, você é meu irmão. Ele dizia, não sou seu irmão. E você é meu irmão. Não sou, eu não sou seu irmão. Aí eu não vou entrar em detalhe, né? E tem muita coisa engraçada, né? Até que um belo dia, ele dizia, hoje eu vou pedir, mais nada. E passou, até que um dia ele falou para o Raimundinho, né? Estava gostando de mim, queria casar. O Raimundo disse, o quê, rapaz? Você tem condição de sustentar minha irmã? Ele disse, não, padre Raimundo, eu trabalho e vou continuar trabalhando. Ele disse, ei, rapaz, pensa o que você está falando, o que você está fazendo. Aí o povo ficou todo destreinado, né? E foi isso. Aí, depois ele me procurou, se era isso mesmo que eu queria. Aí eu disse que era. Agora vejo o que é o amor. Sim. Eu tinha tudo, como eu já falei. Para melhor dizer... O que a senhora não teve no Ceará, a senhora teve aqui com seus irmãos. Quando a senhora fala assim, teve tudo, a senhora disse que teve uma casa melhor, teve uma comida que a senhora não tinha no Ceará, tinha uma vestimenta melhor. Roupa, relógio então, bom. a senhora tinha uma estrutura que a senhora não tinha antes. Uma estrutura que eu não tinha E aí chegou antes. o pai querendo casar para a senhora talvez diminuir um pouquinho do que a senhora estava vivendo. Justamente, era isso, né? Mas aí ele falava para mim, né?
Foi luta para me conquistar, até que conquistou, né? Aham. Aí foi pelejar para conquistar os irmãos. Ele pediu primeiro a minha mão para o Raimundinho. Depois foi que ele foi falar para meu pai. Mas meu pai, foi uma brincadeira para ele falar, porque ele tinha muito medo, era do Raimundinho Tô entendendo. mesmo, que eu considerava como pai, né? E aí nós casamos em 1970. Nós casamos. Agora veja como foi o nosso casamento. 5 horas da manhã, a dona Zenaide, era uma cabeleireira falada aqui de Bacabal. Foi lá para casa para me maquiar. Mas o casamento era à noite. Nada, meu filho. O casamento foi 7 da manhã. Ele não quis casar na igreja Santa Terezinha, que ele achava que a igreja Santa Terezinha era gente rico. Ele não deixou o Raimundinho convidar, assim, ninguém. Tô Só entendendo. mesmo ali, entre a gente mesmo. Você está Tô entendendo? entendendo. Mais reservado. Reserva. Então a senhora foi pro cabeleireiro. O cabeleireiro foi pra sua casa às Foi 5 da pra minha manhã. casa, foi. E o casamento foi 7 horas. 7 horas da manhã, nós já estávamos na igreja. Você acredita? Ou tava com pressa pra casar. Com pressa. Mas casamos em 1970. Aí fomos embora. Casamos no dia 27. No dia 28, nós fomos embora. Só que ele já tinha comprado uma casinha lá. Sabe? Então vocês casaram e foram morar em Lago dos No Rodrigues. Lago dos Rodrigues. Aí lá a estrutura da casa era igual? Você morava com seus irmãos ou não? Lá tinha a energia, tinha. Não, lá eu deixei toda a minha mordomia para trás, né? E fui viver outra vida, Sim. né? Outra vida. Outra vida mesmo. Mas lá a casa tinha cimentado, cimento vermelho, Aham. e nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos banheiro, e eu assim mesmo. A senhora disse uma vez que tinha até água faltava. A senhora pegava no vizinho? Faltava água, a gente banhava no vizinho, pegava água no vizinho, que nós não tínhamos poço. Não tinha energia. Para dizer que não tinha energia até umas 10 horas, um motorzinho velho. O motorzinho pifava, nós já estava acendendo as lamparinas, que nem um candeeiro, ninguém tinha condição de comprar, sabe? Ele tinha uma bicicletinha velha, aí saía, chegava com um saquinho de babaçu na garupa da bicicleta. E assim nós começamos a vida, mas sempre com muita fé e muito amor. Muito amor, que estamos com 54 Glória a anos de Deus. casado. Glória Né? a Deus. Com muita fé em Deus. E mãe, hoje em dia, muitas pessoas elas pensam casar e é normal, que elas se preocupam, né, com a casa, se preocupam com a estrutura, mas a gente percebe que pela história de vocês, né, vocês começaram uma vida que de certa forma não tinha tanta estrutura, tinha uma casa, glória a Deus por uma casa, mas dentro da casa não tinha não tinha estrutura na casa, né, mas vocês continuaram respeitando aquele momento, respeitando aquela fase, confiando em Deus, tendo fé em Deus e principalmente em Deus. Vocês unidos. Unidos. Né, com propósito. A nossa casa tinha uma sala, só uma sala e um quarto e uma cozinha. Da sala para o quarto tinha um corredorzinho, tinha-se um degrau, né? E quando eu tive a Narinha, foi Cesário. Que foi a sua primeira filha. 53 anos atrás, um Cesário já acordou todo mundo. E quando eu cheguei lá, o Nazareno fez uma estrutura de um quarto para mim na sala, para mim não poder descer os degraus para ir para o quarto, tá entendendo? Estou entendendo. Pelo cuidado que ele tinha com a senhora. Aí ele fez esse quarto lá na sala e abriu um buraco assim da sala para sair um cano lá para baixo e banhar na própria sala. Estou entendendo. Banhava num canto lá da sala também, ele botava água na banheira e eu banhava, não sabe? Porque nós não tinha estrutura, não. Era isso. Mas com muita fé em Deus, e muito amor, e muito entendimento, e muito diálogo, né? Que nós tivemos toda a vida, nunca brigava. E ele comprava 1 quilo de carne hoje, nós comíamos meio quilo hoje, botava sal no outro meio quilo, pendurava para comer no outro dia. Aquele que sobrava, ele gostava de uma farofa. No outro dia de manhã, eu fazia uma farofa para ele tomar com café, era o café dele. E no instante eu engordei ele, estava mal. Aí eu comecei a arrumar o homem, sabe? Mas ele tinha dias que eu chorava, escondido dele, né? Sim. Eu chorava assim, não era assim da vida, não, sabe? Mas, meu Deus, eu deixei tudo. Não, meu Deus, mas tá bom, meu Deus, nós vamos conseguir. E nunca, Juninho, nós demos para trás. Foi só Deus ajudando e a gente levantando. E quando a Nirinha nasceu... Que foi a segunda? A segunda nasceu
nós já compramos um corcelzinho, que ela já saiu do hospital, a bicha só queria ser, já saiu de carro, num corcelzinho vinho. Me lembro como fosse hoje. E mãe, vamos lá, se eu posso perguntar para a senhora, dessa fase inicial, até chegar na primeira filha, da Narinha, que é minha irmã mais velha. Qual assim, foi o momento assim, mais marcante da senhora e do papai? Quando casaram, até a chegada da Narinha. Eu nem sei, meu filho. A gente passou altos e baixos, assim. Nunca passamos, assim, necessidade, não. Mas eu não sei nem o que foi, assim, que mais marcou a gente. Eu sei que com um ano e pouco, eu fiquei muito feliz porque ele comprou uma geladeira. Eu acredito que tudo que o papai pudesse fazer, ele estava fazendo para agradar a senhora, né? Ave Maria. Porque ele tinha consciência de onde ele tinha tirado a senhora. De onde ele tinha tirado. E de onde a senhora tinha vindo. E de certa forma, ele tinha tanto amor que ele queria ter a senhora perto, mas ao mesmo tempo ele tinha aquela responsabilidade, de atender grande, né? as suas necessidades. E ele fez e continua fazendo isso com muito amor mesmo, com muito Porque cuidado. o Raimundinho falou para ele, você pode casar, mas perto de mim você não tira ela, ela vai morar aqui perto de mim. Ele disse, não, eu já comprei uma casinha, o cabo era, sabe? Eu já estou com uma casinha comprada em Lago dos Rodrigues. Lago dos Rodrigues, que não tem estrada, não tinha estrada, Juninho. Era assim, aquela carrada de babaçu, eu na bulé, o motorista ou outra pessoa, na cabine, né? E ele em cima, era na cabine e ele em cima daquela carradona. Isso vocês casados já. Casado. Tô entendendo. Casado, até quando a Nirinha nasceu. Que foi quando comprou o primeiro. Só você que já nasceu na mordomia aqui de Bacabal. E mãe, então... Não, mas assim, quando a Nirinha nasceu, as coisas já estavam melhor, nós compramos até um carrinho, né? Aí o Nara, aí pronto, nós já estava... Quando a Nara nasceu, nós já tínhamos mudado de casa, já estava numa casa maior, tá? Sim. E no começo ele começou só com um botecozinho. Umas prateleirinhas, uns quilinhos de açúcar, uns pacotinhos de café e aquele fumo velho preto que a gente... E eu ajudava. Separar os pacotinhos. Eu quero um trocado aí de fumo, tanto. Eu pegava um nojo, meu filho, pegava... Nós estava trabalhando. Mas eu ajudava, sabe? Imaginava assim, meu Deus, se eu quis, agora é enfrentar, né? Eu tinha uma amiga, que é recém-casada também, que morava em frente. Ela dizia, Ilza, bota água lá em casa. Que custa você botar os bujões d'água lá em casa? Eu disse, não, Bernardina, sabe por quê? Porque eu casei sabendo que nós não tínhamos geladeira. Então a água do meu filtrinho é tão gostosa. Era, meu filho, uma bancada de madeira, com 2 potes, tá? Aqueles 2 potes cheios d'água. Aquelas prateleirinhas na mesma bancada, e aquelas prateleirinhas, botava os copos de alumínio. Brilhava. Aí eu fazia crochê, os copos, os potes, tudo cobertinho, com a toalhinha de crochê, e era assim. E o lindo disso tudo é a confiança que vocês tinham em Deus, que aquela realidade iria mudar. Né? E o principal, além da fé, claro, em Deus, é que vocês continuavam juntos, respeitando a fase, respeitando aquela estação um pouco difícil para vocês, mas vocês estavam com a perseverança que a realidade mais na frente ia mudar. Com certeza. E às vezes eu ia dizer assim, eu hoje vou lavar essa roupa. Ele disse, você não vai lavar não. Eu disse, mas é o jeito, Nazarino, como é que nós vamos pagar para lavar essa roupa? Ele disse, não, mas se o pai de Raimundo chegar aqui e achar você lavando roupa, eu digo, não, ele tem que entender. Nós não podemos pagar, é eu que vou lavar. Eu ia, né? Era desconfortável, Tô entendendo. né? Tinha que me abaixar, lavar uma cuia com água e aquela pedra, eu lavava aquela roupa mas eu ia lavar. Aí quando ele fez um banheirinho na nossa casa, já começou a melhorar. Eu acredito o quanto isso fortaleceu o relacionamento de vocês. Foi. E mãe, aí chegou as crianças, né? Chegou a Narinha, chegou a Nirinha, chegou a Ionara e depois chegou a... Não. Teve uma que faleceu? Eu tive a Narinha, aí depois eu tive a segunda, que nasceu morta, mas foi de tempo, nasceu já aqui em Bacabal. Quando entrava um mês, ele já me trazia para Bacabal. Certo. Eu não ficava lá, eu já vinha para cá, né? Aí só ia embora quando terminava o resgate, eu era manhosa, meu irmão fazia... Quando eu chegava, ele dizia, pronto, não se preocupe mais com nada, só esperar a mesma hora. Era assim, um pai, era irmão, era pai, era meu porto seguro, meu irmão. Tio Raimundinho. Tio Raimundinho. Sim, aí mais velho. chegou as crianças. E o que mudou na sua vida? Agora estamos falando sobre a maternidade. O que mudou na sua vida com a chegada
dessas crianças, essas 3 meninas e eu? O que mudou na sua vida? Meu filho, era cada um que nascia, nós esperava homem desde o início, né? Aí viu uma menina. Mas aí a gente ficava alegre demais. Aí veio a segunda, que foi a que nasceu morta, né? Era mulher também. A segunda. Aí nasceu morta, foi uma tristeza para a gente, né? E aí veio a Nirinha. Aí veio a Nirinha. Menina também. Aí todo mundo, vai ligar. Não, eu tenho que ter meu filho, eu tenho que ter meu filho. E na época, o Nazareno já estava bem, nessa época já estava bem, graças a Deus, já tinha usina de arroz, né? Já tinha comércio. Aí ele comprou um terreno e começamos a construir a nossa casa aqui até hoje, Aqui em Bacabal. né? Aqui em Bacabal. E eu disse para o construtor, eu quero o quarto do meu filho. Ele dizia, se ela tem um filho homem, eu digo, não, mas Deus vai me dar esse filho homem. Eu vou ter esse filho homem. E eu fiz os quartos das minhas filhas e fiz o seu, né? O seu quarto ficou lá, preparado. Aí aí o Nara, lá, aí vem outra menina, a quarta. Sim. Aí, não, vou ligar, vou nada, não vou esperar meu filho. Aí no quinto... Com quantos anos? 30 aí? Eu tinha 38, quando você nasceu. Eu nasci pequenininho, não foi? Você pesou mais de quase 5 quilos. O pessoal procurava assim, já tem mês? Era grandão, sabe? E aí, além da senhora ter o amor pelo pai, agora tinha o amor das crianças. E como foi essa fase aí? No começo, Juninho, eu tinha ciúme. Eu pensava assim, eita, agora o Nazareno vai dividir, né? A atenção dele, da senhora com as crianças. Não vai ser só em mim, tem a Narinha. Se a Narinha adoecia, qualquer coisinha, era nós dois, ali, um lado, outro outro, passando a noite, assim, como a menina tivesse... Quando a gente estivesse velando a menina, com medo da menina. A falta da experiência, né? Qualquer coisinha trazia para Bacabal, qualquer coisinha trazia para Bacabal. Aí a segunda a gente já foi, né? Tendo mais experiência. Mais experiência, aí a gente já foi mais tranquilo. Quando a Ilnara, o aniversário da Ilnara de 1 ano, foi o batizado dela. Nesse dia, nós demos uma festa no Lago do Rodrigo. Matamos foi um boi, toda certeza. Uma festa com muita gente. Ela foi batizada no Lago dos Rodrigos. Ela e a menina do doutor Edilson, irmã do Nazareno, as duas. Nós somos padrinhos da menina do Edilson, né? Uhum. E o compadre Joãozinho Marco Mazulene foram os padrinhos da Ilnara. Nessa época nós já estávamos bem, graças a Deus. Aí foi só... Aí lá veio a bendita política, entramos e eu mais ele. Uhum. Direto. Eu não queria, de jeito nenhum, como ele também não queria, mas o pessoal forçaram até que ela entrou, né? Aí eu fiquei assim, sem acompanhar um dia, aí depois eu falei, meu Deus, não vai dar certo, o Nazareno não dá sem eu, não vai dar, porque ninguém tinha costume, né? Eu mergulhei de cabeça, mas ele era de mão dada o dia todo, né? Nos interior, ninguém dormia, era direto. O pessoal até achava eu mais política do que ele. Uhum. Eu chegava naquelas casas, era conquistando todo mundo. Para quem está nos assistindo agora, vocês entraram na política na cidade que vocês casaram, né? Vocês foram morar, quer dizer, em Lago do Rodrigues. Mas ele foi prefeito primeiro em Lago do Junco. Isso mesmo, perdão, isso mesmo. Foi, Lago do Junco. Que naquela época Lago do Rodrigues não era cidade, não era cidade. Era um povoado de Lago do Junco. Aí depois passou a ser cidade, né? Então, na cidade onde Deus, de certa forma, abençoou meu pai, para mudar um pouco de vida, né? Foi o local onde Deus deu propósito de vida para ele, para se tornar um prefeito, né? E ajudar e contribuir na vida daquele município. Foi. Eu sei que a gente sabe da história, muita história que a gente viveu. Eu tive a oportunidade também de passar um tempo com vocês por lá. E o quanto foi a história de vocês marcaram a cidade. Vocês ficaram na história dessa... Vocês estão na história da cidade. E o quanto Deus abençoou vocês de fazer vocês serem perseverantes, de vocês terem fé nele, de mudar a realidade. E quando Deus mudou a realidade de vocês, de certa forma, Deus usou vocês para abençoar a cidade. Para contribuir na sociedade, né? Pois é. Às vezes a gente se maldizia por uma coisinha desse tamanho. Eu não tinha costume de andar nos interior, eu via cada coisa naqueles interior, fazia pena, eu ficava, meu Deus. A senhora, de certa forma, até lembrava do seu... Pois é, eu digo, da sua história no Ceará. Eu já passei isso, meu Deus, aquele bule na beira do fogo, sem ter uma garrafa. Aí eu já providenciava uma garrafa para aquela pessoa, sabe? Chegava em outra casa com 9 filhos. Como é que dorme? Não, uma esteira. Tem 2 redes, não sei o que, é nas esteiras.
Eu já providenciava a rede, era assim, meu filho. Chegava em outra, eu não mando vocês sentar porque não tem lugar para vocês sentar. Eu ficava, meu Deus, nós também passamos por isso. Mas eu ia pelejando para contribuir, sabe? Contribuir com aquela necessidade do que eu via nos interior. Deus tem ensinado para a gente, mãe, que tudo que nós temos recebido da parte dele, a gente precisa contribuir, a gente precisa compartilhar. Né? Infelizmente, nós homens, eu digo homens, tanto homem quanto mulher, nós temos assim uma sensibilidade aos momentos ruins. Tá passando dificuldade, é difícil, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. É normal. Mas às vezes a gente percebe que tem pessoas com uma situação muito mais delicada que a gente. É verdade. Uma necessidade muito maior do que a nossa. Não é a gente querer comparar, mas a gente entender que cada um passa por situações adversas. E de acordo com como Deus vai abençoando a gente pode e deve contribuir na vida de alguém. Né? Principalmente falando sobre Deus. Porque Deus, eu acredito, como a senhora falou sobre a vovó, lá no início, no Ceará, quantas vezes a vovó ali católica, fazendo a sua reza para Deus, né, abençoando os filhos dela. Mamãe, eu lembro, quando a vovó era viva aqui em Bacabal, eu costumava de tardezinha visitar ela, e chegava lá, a vovó estava rezando. Estava orando. Eu penso, a vovó, eu estava aqui orando pelos meus filhos, estava orando por você. A vovó sempre teve o costume de abençoar, de orar, de apresentar a vida da família, né? Lá na casa onde nós morávamos, nessa casinha humildezinha, todo dia, 6 horas da tarde, estava nós todos de joelho com ela. Um Cristo, assim, na parede, né? E nós todos de joelho, que ninguém podia dar nem um pio. Todo mundo de joelho, ela tirando o texto e nós respondendo. Aí nós tínhamos um irmão, que era irmão nosso, só por parte de pai. Aí ele era assim, meio grosseirão, né? Aí ele chegava da roça, passava no meio, ficava assim, oh meu Deus do céu. Aí depois ele dizia, mas Tony, não faça isso não. Quando eu estiver rezando com meus filhos, odeia por outra porta, não passa no meio. O respeito, né? Todo dia era sagrada, nós rezar este texto, mas ela. Mãezinha, a senhora falou de texto, de reza, de Cristo. Aos meus 20 e alguns anos, não vou lembrar exatamente, eu me converti, né? Acabei deixando de ser católico, eu virei evangélico. É só uma nomenclatura que o pessoal fala. E eu tive eu tenho um amigo, pastor, chamado Pastor Ribinha, até foi meu professor, fiz uma escola com ele, chamada Escola de Pregadores. E na escola ele falou o seguinte, que quando a gente estiver no meio de amigos, familiares, e de certa forma a gente estiver ali tratando sobre religiões diferentes, seja católico, espírita ou evangélico, a gente nunca pode estar conversando sobre algo que nos distancia, mas sempre procurar algo que nos aproxima. E por mais que a senhora é católica, meu pai é católico, eu sou evangélico, por mais que a gente possa ter algumas divergências teológicas, podemos dizer, mas uma coisa sempre nos uniu, é a pessoa de Jesus. Sempre, 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 isso nunca foi motivo da gente faltar com respeito um com o outro, não foi motivo da gente ficar intrigado um com o outro. Sempre que a gente coloca Cristo em primeiro lugar, a gente sempre teve respeito, amor, como sempre vivemos. Então, quando às vezes a pessoa está nos assistindo e pode até achar estranho, a mãe da pastor Nazarena é católica e ele é evangélico e tem uma conversa como essa, porque a gente sempre procura aquilo que nos aproxima, aquilo que nos traz para perto, que é a pessoa de Jesus. Jesus é o que nos aproxima, é Jesus que tem mudado a nossa vida, é Jesus que tem feito a transformação que nós precisamos. Verdade. E ele que nos faz Ele é quem... Sem ele a gente não é nada, né? A gente tem que depositar toda a confiança, Às vezes o Nazareno está preocupado assim, com uma coisa, com um negócio. Digo, meu filho, não fica preocupado não, vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Vamos colocar tudo nas mãos de Deus, vai dar certo. Agora mesmo, na semana passada, ele todo quieto, eu digo, Nazareno, vamos para a igreja? E ele calado. Nazareno, vamos para a igreja? Aí, sei não, você que sabe. Aí quando foi tardezinha, sabe. Aí eu coloquei a roupa dele lá em cima da cama, botei o sapato lá no lugar, aí eu falei, meu filho, vamos para a igreja, viu? Já vou me trocar. Aí ele foi, se trocou, fomos para a igreja. Tá? Benção. Mãe, era só uma conversa formal, está encerrando aqui nosso episódio. Hoje, esse episódio é em comemoração do Dia das Mães, por isso que a senhora está aqui também, por conta disso. E antes da gente finalizar, tem um versículo na Bíblia, em Provérbios 14, versículo 1, que fala assim, ó, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.
Ou seja, a mulher sabe, ela edifica, ela constrói a sua casa de uma maneira respeitosa, de uma maneira acolhedora, de uma maneira de amor. Mas, ao mesmo tempo, a mulher que é insensata, que ela não tem sabedoria, ela destrói a casa. Ela cria inimizade na casa. Ela perturba a casa. Ela cria uma casa onde não há harmonia. E eu vou aqui falar para as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres, as mães que estão nos assistindo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela dádiva que Deus tem, que é a mãe, que é a nossa mãe. Porque vocês têm um papel fundamental na nossa vida. Através da vida de vocês, nós nos sentimos amados por Deus. A minha mãe que está aqui na minha frente, em quantos momentos, mãe, a senhora me ajudou? Quantos momentos a senhora contribuiu na minha vida? Em quantos momentos a senhora me falou, meu filho, isso aqui que você está fazendo é errado, meu filho, o que você está fazendo isso aqui é certo. Esse é o papel da mulher sábia, que edifica a casa, que ajuda o esposo, que contribui na vida dos filhos. Cuida dos filhos, né? E isso, eu queria deixar essa mensagem para você, mulher, mãe, que está nos assistindo. Você é uma bênção de Deus na nossa vida, nós, filhos. Nós somos honrados por Deus pela vida de cada uma de vocês. Obrigado pelo amor, obrigado pelo cuidado, obrigado pela segurança que vocês nos dão diariamente. O cuidado de Deus é tão grande porque através da mãe nós podemos sentir o amor dele diariamente. De alguma forma a mãe ela transmite esse amor de Deus. Esse amor acolhedor, esse amor que às vezes a gente não sabe o que fazer e vem ali a mãe como se fosse o próprio Deus. Meu filho, calma, vai dar tudo certo. Então, vocês, mães, a minha mãe, obrigado. Eu amo tanto, tanto meus filhos, mas é muito mesmo que eu amo meus filhos. Meu Deus do céu, não sei nem dizer assim. Como meus filhos são valiosos. É minhas joias preciosas. É vocês. Eu sei, mas... Eu amo demais mesmo. Obrigado. Você sabe disso e Deus sabe muito mais. Obrigado. Todo dia eu peço a Deus. Meu Deus, olha meus filhos. Meu Deus. Isso é contínuo. Meu Deus, olha meus filhos. Por onde eles estiverem. Olha a necessidade de cada um, Senhor. E só Tu sabe. Né? A sua oração, a sua reza, a sua oração... ela sempre foi e é importante para mim e para minhas irmãs. De alguma forma, quando a gente recebe o cuidado de Deus, a provisão de Deus, eu tenho certeza que a sua oração ela foi ouvida. Então, eu queria fazer uma homenagem para a senhora, aproveitar que a senhora está aqui, ó. Fazer aqui para a senhora. Aqui, ó. Meu Deus do céu! Obrigada! O nome dessa planta, dessa rosa, vou botar bem aqui para as pessoas olharem assim. Olha, tá aqui, ó. Bota aqui. Aqui no meio, sim. Pronto. O nome dessa planta aqui, o nome dela é begônia. A senhora conhece? Não. Ela é begônia. Essa planta, ela tem um símbolo da harmonia no lar. Então, quando eu fui comprar uma flor para a senhora, eu fiquei pensando, qual a flor que eu poderia comprar para a mãe? Vou comprar um buquê de rosa. Não, eu queria algo diferente. Então, essa planta aqui, o nome dela é begônia, e ela simboliza a harmonia no lar. Que simboliza afeto e apreço. Então, mãe, eu disse para a Aline, quando eu falei assim, Aline, vou convidar a mamãe para fazer um podcast com ela. Junto se essa dona Isa vai aceitar, ela vai aceitar. E eu disse para ela, esse episódio ele vai ficar gravado. E eu vou compartilhar ele por muito tempo. Com as minhas filhas, minhas netas. Porque, de certa forma, a senhora tem um papel muito importante na minha vida. Sempre teve. Então, eu sou muito grato a Deus de verdade. Não é que só porque está de frente para as câmeras, a senhora sabe que eu falo isso para a senhora no particular. Mas que é um dia das mães, é homenagem. Eu queria dizer para a senhora o quanto a senhora é importante para mim. O quanto eu sou grato a Deus por Ele ter escolhido a senhora. A gente sabe que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, a senhora não é perfeita, mas a gente entende, né, que somos imperfeitos, mas quando erramos é onde nós queremos acertar e acabamos errando com excesso de cuidado. Quer acertar e faz uma coisa errada, então, mas procurando acertar. Eu quero dizer para a senhora que em relação à sua pessoa, para mim, não tem nada, nenhuma pendência. Tudo que a senhora fez para mim, eu tenho certeza absoluta que a senhora fez por amor. Tudo que a senhora fez por mim, todo cuidado, até alguns momentos que ela me deu uma taca, sabe, essa chinelada. Eu não lembro. Lembra não? Eu lembro. Eu sei que tudo isso foi porque a senhora
me amava. E se ela queria o meu melhor, se ela me corrigia. Então eu sou muito feliz por cada correção que a senhora fez, por cada disciplina, cada ensinamento. E eu tenho certeza que aquilo que a senhora me ensinou, em nome de Jesus, que Ele vai me dar sabedoria para compartilhar isso com suas netas, que são as minhas filhas, compartilhar isso com os meus netos quando chegarem, porque eu tenho certeza que tudo que a senhora me ensinou foi para o meu bem. Então, muito obrigado de coração. Eu amo muito a senhora, muito a senhora. Cada dia mais, viu? E obrigado por ter aceitado, por ter vindo aqui. Eu sei que eu falei muita coisa errada, Não, só mas foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez, então vai ter outra, né? Enfim, mãe, obrigado mesmo. Eu queria, em especial também, parabenizar a minha esposa, Aline, Feliz Dia das Mães. Também você é uma dádiva de Deus para a minha vida. Obrigado pelo cuidado que você tem com a Amanda e com a Júlia, por cada momento de que você acolhe elas, que você ensina elas, que você disciplina ela. Obrigado de coração por cada contribuição, por cada vez que você soma no desenvolvimento, no aperfeiçoamento delas. E principalmente por levar a palavra de Deus a Amanda e a Júlia. Esse é o maior presente que você, que nós podemos compartilhar com nossas filhas. Então, que Deus te abençoe, meu amor. Obrigado e Feliz Dia das Mães. E você que está nos assistindo, Feliz Dia das Mães. Que você possa ser... Eu vou fazer uma oração aqui. Vamos lá. Agora para você ajeitar aqui na sala. Pode, fica à vontade. Vai lá, né? Aline, Feliz Dia das Mães, minha filha. Que Deus lhe abençoe, viu? Cada dia mais. Você é uma nora que eu sempre pedi a Deus, porque você sabe quanto... Você não sabe, né? Mas Deus sabe o quanto eu tinha ciúme do meu filho. E eu imaginava, meu Deus, quando meu filho casar, como é que vai ser, meu Deus? Eu tenho que dividir. Mas graças a Deus, minha filha, graças a Deus, Deus me deu sabedoria, viu? E eu dividi esse amor com você. Você foi presenteada, viu, Aline? Só tive um filho homem e te dei de presente, viu, minha filha? Que Deus lhe abençoe e continue com essa pessoa maravilhosa que tu é, viu? Te amo muito também, viu? Beijo. Amém. Mãezinha, todo final do episódio a gente tem o costume de orar. Então, vou dar as mãos aqui, eu vou orar pelas pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Bora. Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque tu tem dado para nós saúde. E enquanto houver fôlego na nossa vida, nós vamos, Pai, ser agradecidos a ti. E nós queremos, Pai, entregar a nossa vida, Jesus, para te servir. Nós queremos apresentar a vida em especial a cada mãe que está nos assistindo nesse momento, está nos acompanhando nesse momento. Que o nome de Tu possa renovar as forças de cada uma delas. Eu posso continuar dando para elas sabedoria para guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Pai, encoraja, Pai, essas mulheres que estão nesses momentos, Pai, enfraquecidas, preocupadas, Pai, com seus filhos se envolvendo, Pai, na carnalidade, se envolvendo, Jesus, com algo que faz mal para a vida deles nessa terra. Que o nome de Jesus Tu possa dar para elas direção de como, Jesus, alertar, de como, Pai, conversar com os seus filhos. Que o nome de Jesus, através da vida dessas mães, os seus filhos possam sentir acolhimento, possam sentir amor, possam sentir o cuidado, Pai, por cada uma delas. Que o Teu amor, Pai, possa ser transmitido pela vida das mães que estão nos assistindo. Que o nome de Jesus Tu possa perdoar, Senhor, a cada momento, nos momentos de fraqueza que essas mães reclamaram, que essas mães, Pai, vomitaram sentimentos, Pai, que em algum momento demonstraram para Ti insatisfação. Mas que em nome de Jesus, que elas possam reconhecer, Pai, a completa dependência delas na Tua pessoa. Que em nome de Jesus a Tua palavra possa guiá-las, Pai, que a Tua presença possa fortalecê-las. E que em nome de Jesus elas possam continuar com o seu propósito de mãe a Te glorificar. Que em nome de Jesus, o maior objetivo dessas mães, Pai, que estão nos assistindo, em especial, é que elas possam entender que o ato de ser mãe maior é glorificar a Ti, Pai. Assim nós te agradecemos por hoje, nós te agradecemos pelo ontem e principalmente pelo amanhã, porque nós cremos, Pai, que Tu estarás conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Pois, mãezinha, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E eu queria, mais uma vez, agradecer você que nos acompanhou até aqui, até o final desse episódio. Mais uma vez, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse bate-papo. Foi tão gostoso, né? A experiência da vida da Dona Ilza. Eu tenho certeza que em algum momento você se sentiu edificado. Então, até o próximo podcast. Que Deus te abençoe. Um abraço.